Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa mais esperado do ano. Afinal de contas, a retrospectiva acontece uma vez por ano. Oi, Val, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo ótimo. A gente está aqui para discutir e comentar com vocês os principais assuntos do ano. Tudo que foi notícia no esporte, na política, na cultura, lazer, entretenimento e, claro, a gente vai falar muito de eleições a partir de agora nesse programa especial que a TV Câmara leva ao ar. Val, tanta coisa aconteceu em 2012 que a gente não sabe nem por onde começar, então, para manter a linha da educação, as damas primeiro. Val, puxa o primeiro assunto aí, a gente vai falar do quê? Vamos começar pela Câmara então, né, Rodrigo? Nós tivemos vários assuntos, muita coisa aconteceu na Câmara de Jaú, muitos projetos importantes foram votados e olha que, inclusive com pauta trancada e tudo, tivemos aí 3 meses de trancamento de pauta, mas muitos projetos importantes foram votados. Nós tivemos a lei de zoneamento, que houve uma discussão intensa com a população, os próprios vereadores, 23 emendas, né, mais de 20 emendas foram apresentadas, foram aprovadas. Tivemos também aí o plano de saneamento, o próprio estatuto do magistério. Nós tivemos muitos projetos que foram votados, discutidos aqui na Câmara e aprovados. Ainda bem, né, que tudo foi aprovado, mesmo com aquela briga entre Prefeitura e Câmara pela divergência do zoneamento. Os próprios autores do projeto original da lei do zoneamento disseram que após a aprovação o projeto tinha muitas alterações, o que poderia contribuir para o não crescimento da cidade, né? Assim, na verdade, assim, cada um vai ter a sua opinião. Quem elaborou o projeto, com certeza, não gostaria que ele tivesse sido emendado. Por outro lado, os vereadores, eles são livres para fazer as suas emendas e eles entenderam que haviam pontos ali que realmente precisavam de modificações, e é o que aconteceu. De qualquer forma, foi muito importante para a cidade, porque a lei de zoneamento alegava-se, as pessoas falam que ela trancava a cidade, a sua não votação, a sua não aprovação, muitos loteamentos, a possibilidade de crescimento da cidade estava atravancada ali na lei de zoneamento. De qualquer forma, agora ela foi aprovada e a cidade tem tudo aí para crescer para os próximos anos. Falando em crescimento, também começou a ser discutido a área de preservação ambiental em 2012, né? Outro passo importante para o desenvolvimento da cidade teve início durante o ano de 2012. Dessas leis polêmicas. Mas outras coisas também aconteceram aqui na Câmara, né? Entre um dos assuntos foi o Ministério Público, que denunciou o ex-servidor da Câmara, o Edson Aleixo, e também o Banco Santander. Em sequência, a Justiça condenou os dois a ressarcir os cofres municipais em decorrência daquele desvio que todo mundo lembra que aconteceu aqui na Câmara de pouco mais de 160 mil reais, né, Val? Exatamente, e ao mesmo tempo em que condenou o ex-servidor e também o Banco Santander, também isentou os presidentes das câmaras, né? Então, o Dr. Paulo de Tarso e também o Carlos Magon Lampião. Porque muita gente quis culpar, né, os dois vereadores dando a eles responsabilidade do desvio. A Justiça apurou e ficou claro que o desvio de dinheiro foi de responsabilidade do ex-servidor e também do Banco Santander, que compensava os cheques endossados à Prefeitura Municipal de Jaú, cheques esses emitidos aqui pela Câmara Municipal. E tem a TV Câmara, né? Que finalmente, depois, após uma novela... A Val fez o roteiro dessa retrospectiva, a Val até colocou aqui, né? TV Câmara promete para abrir o início das transmissões, que era o prazo estipulado. Depois TV Câmara abrirá sinal em breve. Depois novela, a TV Câmara abre o sinal. Exatamente. Foi realmente assim, uma luta muito grande. Lembrando que a TV Câmara começou lá atrás, na presidência do Paulo de Tarso, em canal fechado. Estamos pelo canal 99 da NET, depois todo o trabalho do Lampião aí dos demais vereadores também, para se conseguir o canal aberto, e finalmente estamos em canal aberto digital, né, Rodrigo? Exatamente, a TV Câmara desde o dia 1º de outubro transmite em sinal aberto e digital para Jaú e algumas cidades da região. A gente volta a dizer, né, isso vem desde então, ainda em teste, afinal de contas, até pela pressão popular, a TV abriu o sinal e está fazendo toda a parte de testes
no ar. Então o pessoal que está em casa, né, isso bem com o relacionamento nosso com o pessoal de casa, que sabe tudo o que acontece aqui, todo mundo participando desses testes que estão acontecendo da TV Câmara com sinal aberto e digital. E a proposta é que, além dos assuntos da política local, os assuntos relacionados ao legislativo, aos vereadores, à Câmara, que a população também se veja na TV, né? Então nós temos aí uma programação diversificada, com desde música, documentários e tudo mais, para que a população se veja, a população jauense se veja realmente na TV Câmara. Sem responsabilizar ninguém e sem usar ninguém de exemplo, a TV Câmara, 1 ano e meio atrás, exibia um programa semanal além da sessão ordinária. Hoje são pelo menos 9 programas na grade da TV, que ocupa 24 horas do canal aí na sua casa. Só pra gente, por enquanto, parar de falar de Câmara, também foi rejeitado aqui na Câmara o projeto do vereador Fernando Frederico, que queria equiparar o salário dos vereadores com os servidores da educação. Exatamente. Foi um projeto bastante polêmico, a votação foi apertadíssima, 6-4 aí, mas foi rejeitado. Inicialmente o Fernando Frederico, ele gostaria que os vereadores, que hoje ganham aí em torno de 4 mil e pouco, que passassem a ganhar o que a média do professorado, né, que seria em torno de 1.000 e poucos reais, né? Reais. Exatamente, foi rejeitado. Um dos projetos. A gente vai falar já mais sobre assuntos da Câmara. Tem aí o Dr. Segura, que foi punido pela Câmara, mas não cumpriu a punição, porque a Justiça entendeu que ele estava certo, ou seja, não poderia ser punido. A Santa Casa também teve seu espaço aqui na Câmara. Grandes assuntos que estavam no domínio da população foram repercutidos aqui na Câmara. A gente vai falar ainda nessa retrospectiva sobre isso. Agora o assunto é cultura. Nós tivemos pontos positivos e negativos. Eu citaria aí como um dos pontos negativos que aconteceu na cultura esse ano, foi, de certa forma, aquele estopim que culminou com a saída da então secretária Jaci Tófano, que foi aí essa confusão em que envolveu a prefeitura, não sei se setor de fiscalização e tudo mais, com a tentativa de retirada dos artesãos da praça do Jardim de Baixo, né? Isso foi realmente, assim, causou uma repercussão negativa. Os próprios artesãos vieram até a Câmara para se manifestar e, no fim, ficou dito pelo não dito, os artesãos continuam lá, mas foi um desgaste desnecessário da atual administração. Na verdade foi mais ou menos assim. Alguém pediu para que os fiscais da prefeitura, que nunca ninguém viu trabalhando, fosse até o Jardim de Baixo e multasse, né, fizesse autuações em relação aos artesãos que ficam lá, que todo sábado vendem trabalho e tudo mais. Isso aí, esse desgaste causado pelo Executivo Municipal, ou seja, lá quem é que mande aí, fez com que a secretária Jaci não aguentasse mais as sucessivas pressões e, como é que fala? Ingerência, né? Quando a pessoa quer mandar sem poder, mas acaba mandando. Então a Jaci, que é muito competente, a melhor secretária da cultura, talvez, da história da cidade, lembrando e sempre falando bem também da Lucy Rossi, que foi uma excelente secretária da cultura aqui da cidade, que tem uma vida toda, voltando a Jaci, uma vida toda dedicada à cultura, está lá na França, já é doutora pela Universidade de Brasília, aqui entre nós, ganha bem o suficiente para não precisar ficar aguentando o que ela aguentou aqui na Secretaria da Cultura. Então, nesse ponto fez certo a Jaci em sair fora, não abandonou barco nenhum, porque não tem como trabalhar onde você não tem liberdade, né? Então fez certo a Jaci abandonou a Secretaria da Cultura, deixou o Júlio Cultural pronto e montado, o Júlio Cultural que foi realizado. E assumiu a Giovana Recinetti, aquela que esquece de mandar e-mail para a imprensa, ou melhor, manda para quem convém, a secretaria que ela comanda, né? E aí, eu falei do Júlio Cultural, o Júlio Cultural teve grandes atrações, né, Val? Exatamente. Tivemos aí Luiz Airão, Maria Alcinda. Foi muito interessante, as pessoas realmente curtiram. A gente pode ver que Júlio Cultural tornou-se uma tradição mesmo na cidade, tem que ficar aí para os próximos anos. O Júlio Cultural que foi uma criação da Lucy, né? Da Lucy Rossi. Falando em Lucy Rossi, aí um ponto positivo que aconteceu esse ano, a gente tem visto aí os belíssimos trabalhos, é a restauração da Igreja Matriz, que conta
com a Associação Cultural, que é presidida pela Lucy. Falando em restauração da Matriz, vocês acompanharam também o lançamento do Câmara Doc, que mostra a história da Igreja Matriz, e um apelo que ficou do Câmara Doc, a gente refaz esse apelo aqui. Os empresários de Jaú, gente, vamos ajudar a restaurar a Matriz, é dinheiro que vocês iam pagar para o governo, vai ficar na cidade bonitinho, com placa em bronze, custa nada, vai pagar para o governo, paga aqui, né, a não ser que você sonegue tudo que você ganhe, mas daí o leão pega. Então vamos deixar esse dinheiro do fisco aqui para a cidade. A Matriz corre o risco de não ser 100% restaurada por falta do investimento, dos empresários locais. Afinal de contas, de acordo com o projeto, só pode receber verba através da doação feita através do imposto de renda. Né? Então, a Lucy Rossi conseguiu 4 anos consecutivos prorrogar os prazos do contrato com o Ministério da Cultura. Este ano agora, entre esse final de ano e o começo do 2013, né, final de 2012 e começo de 2013, ela tentaria pela 5ª vez prorrogar o prazo, porque não conseguiram ainda, e parece um absurdo, né, uma cidade como Jaú, que paga tanto imposto, né, todo mundo sabe o quanto cada um paga de imposto, parte desse imposto poderia ficar na cidade, na restauração da Igreja Matriz. Aí aqui, daqui 50 anos, 60 anos ou 100 anos, seus netos vão ver aqui na TV Câmara, ou seja lá qual TV for, em um futuro documentário da Matriz, o nome da sua família, assim como a gente mostrou lá. Custa nada, vai pagar de qualquer jeito. E é o maior resgate histórico da cidade, né? A história da cidade de Jaú, do município de Jaú, passa pela Igreja Matriz. Então é muito importante que as pessoas tenham essa cultura de preservar realmente as suas raízes, né, Rodrigo? A rodoviária foi tombada pelo patrimônio histórico. Os religiosos, né, aqui da cidade comemoraram em junho o dia de Santo Antônio, foram lá fazer fila na casa da família Guerra para pegar os pães de Santo Antônio. Bastante tradicional também aqui na cidade. Exatamente. E também para casar, viu? Não sei se funcionou aqui. Olha que eu trouxe umas sacolas aqui de verdade. Você sabe, na Câmara. Ele deve para quem coloca na lata de alimento, essas coisas. Porque eu lembro que no dia do Santo Antônio trouxeram pão de Santo Antônio aqui. Eu comi o pão de Santo Antônio pro Corinthians perder. E o Corinthians ganhou. Mas esporte a gente fala. Mas é esporte que a gente fala já. Muito mais corintiano comeu pão, você não tem noção. E é atração internacional, Jaú recebeu uma atração internacional, a banda The Platters esteve aqui no Teatro Municipal, fez um show que você acompanhou também aqui na TV Câmara com exclusividade, né? Ainda acompanha na grade de programação da TV, um show muito bacana, um show internacional aqui na cidade. Indo para a economia, a gente vai agora começar falando pela Jaú Trend Show, que querendo ou não movimentava, né, não só a economia, mas a parte cultural, a parte gastronômica da cidade. Jaú perdeu a Jaú Trend Show. Tivemos em 2012 a 7ª edição da Jaú Trend Show, mas infelizmente aí uma discussão, não sei até onde realmente existiu, mas entre prefeitura e entre os organizadores da Jaú Trend, a Jaú Trend deixou. Aqui foi o último ano que se realizou em Jaú para acontecer em Ribeirão Preto. O que não é tão errado, afinal de contas a cidade não oferecia estrutura mínima para receber o público que vinha acompanhar a Jaú Trend Show, seja através de aeroportos, traslados, hotéis, restaurantes e tudo mais. Nunca ninguém pôde acompanhar, pôde contar com o apoio efetivo da prefeitura. Isso. De qualquer forma, tivemos também no final do ano agora o primeiro projeto empreendedor, que foi uma ideia de estar substituindo a Jaú Trend Show, né? Foi realizado lá no Sindicato Patronal durante 2 dias, né? Empresários da cidade exporam seus produtos para visitantes que vieram aí poder conferir as tendências do calçado jauense. Val, você sabe, você vai no banco sempre. E agora os bancos têm tapume. Mas você sabe que essa divisória é uma briga antiga
aqui um projeto de lei da Câmara que só passou a valer mesmo. Todos os bancos terminaram tudo só em setembro, mas a fiscalização começou em janeiro. Você sabia disso? Exatamente, eu me lembro disso. E olha, foi uma ideia muito interessante, os vereadores estão de parabéns por essa conquista. Eu costumo ir lá na Caixa Federal e lá tem todos esses tapumes e você percebe a diferença que é, te dá muito mais segurança. Quem está fora não vê o que está fazendo. Te dá muito mais segurança. Falando nisso aí em projetos de lei, em janeiro ainda, os supermercados causaram revolta na vida de todas as domésticas do estado. Eles pararam de distribuir as sacolas plásticas, aí virou uma confusão só, né, Val? Ainda bem que voltou, né? Realmente. Foi uma confusão toda, mas durou pouco, felizmente. 2 semanas. 2 semanas, logo voltaram atrás. E causa um desconforto. Por exemplo, você está no trabalho, você precisa correr no mercado. Você ainda não tem aquela coisa de ir com a sacolinha reciclável, né? Você acaba esperando que o mercado te forneça. Também disso, né? Embora eu deva te confessar que por conta disso tudo eu fui obrigada até a comprar as sacolas reutilizáveis. Eu também comprei um monte. Mas olha, toda vez que eu ia no supermercado eu comprava, porque eu nunca levava. Mas se as pessoas tivessem, já que a gente já comprou mesmo, né, tivessem esse hábito de levar essas sacolas quando pudesse, é claro, é uma ideia interessante. Realmente contribui, querendo ou não, para o meio ambiente, é uma economia e eu achei até mais prático de guardar as coisas em casa, viu? E a Prefeitura, ainda em 2012, também prometeu a entrega de, ao todo, totalizar 10 distritos industriais na cidade. Mas na época do anúncio, 2 ainda estavam em situação irregular, ou seja, precisavam ser oficializados. Falando nisso, esse ano foi um ano tenso para as indústrias e empresas aqui da cidade. Jaú se viu perdendo muito emprego e muitas empresas para as cidades aqui da região. Muitas empresas deixaram de se instalar em Jaú. Mais uma prova disso é o que a gente estava falando agora há pouco. A Jaú Trend Show saiu da cidade e foi para Ribeirão Preto e a Companhia do Calçado. A Companhia do Calçado, tradicionalíssima na cidade, se viu fechando as portas também, né, Rodrigo? E falando em Distrito Industrial, por outro lado, tivemos lá a inauguração do Distrito Industrial de Potunduva. Junto com o Distrito Industrial de Potunduva, também ali para movimentar a economia e o turismo daquela região, foi lançado o Porto do Frei Galvão, né? Que é uma tentativa de se trazer o turismo, inclusive religioso, para cá, né? Ainda mais, a gente tem toda aquela história lá do Frei Galvão e também agora aproveitando aí o restauro da Matriz, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, os passeios, né, até onde foi anunciado, eles sairiam da Barra, parariam em Jaú, território do Calçado, um rápido passeio aqui pelo centro da cidade, né, o centro histórico da cidade. Depois, passeio continuaria até Ibitinga ou voltaria para Barra Bonita. Ainda falando sobre a economia, este ano, assim como 2011 e 2010, as 18 agências bancárias da cidade fecharam as portas devido à greve, os bancários querendo reajuste salarial e os bancários nada de abrir a mão. Tá virando uma novela isso também, não, Rodrigo? Todo ano é essa briga e infelizmente a classe patronal acaba só entendendo a coisa a hora que tem que chegar ao extremo de paralisa, depois eles chegam num acordo, né? Enquanto isso, a gente vai sofrendo aí. Falando ainda em economia, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais denunciou às entidades competentes o parcelamento do 13º dos servidores públicos municipais. Todo mundo sabe que ou você recebe a primeira parcela em 30 de novembro e a segunda 20 de dezembro. E adivinha o que a Prefeitura fez? Pagou metade no dia 20 de dezembro e disse que pagaria a segunda parte até o final do ano. Mais uma, né, da quantidade de coisas erradas que a Prefeitura fez esse ano. Meu Deus do céu. A gente vai falar bastante sobre isso já hora que a gente chegar no assunto eleição. Agora a retrospectiva 2012 vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre mais política, mais economia, educação, esporte, cultura, lazer. Tem tudo aqui para você. Um instante só. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo.
No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Drogas. Você constrói, elas destroem. Estamos de volta com a retrospectiva 2012 e vamos agora falar sobre educação, Rodrigo. É muita coisa na educação esse ano, né? Em meio às denúncias dessa administração de compra de lousa superfaturada, livro, Lego e aí vai que vai, ó. O ex-secretário foi inocentado, né? Em relação no caso das linguiças, né? Só isso também. Em compensação, prefeitos, secretários, funcionários tiveram bens bloqueados, né? Por conta das lousas digitais, da aquisição. E também tivemos o prefeito, ele foi isentado aí no caso, por conta da compra dos livros, da OSCE Livros. Bom. Está isentado em primeira instância, recorreu em segunda instância e as compras da OSCE Livros foram consideradas regulares. Mas tivemos coisas boas também. Tivemos a instalação de um polo da USP aqui em Jaú, que foi muito criticado até, mas querendo ou não, é um pontapé inicial, quem sabe, para a vinda realmente da USP em Jaú, né, Rodrigo? Esperar para ver. O vestibular da FUVEST de 2012 já incluiu o curso de ciências, né, um curso presencial para o polo da USP. A intenção é fazer aqui da unidade da cidade um polo ligado a essa área do meio ambiente e essas tecnologias que envolvem aqui a indústria da região, né, ligada ao meio ambiente, ligado ao setor calçadista, tudo isso nesse polo inaugurado em 2012. Uma outra inauguração foi o CID parcial, né? Parte do CID. Parte do CID, pré-escola e creche, que deve atender aí cerca de 500 crianças já a partir do ano que vem. Eu tava vendo aqui, né, esse assunto a gente falou bastante, que Jaú pode perder o Senai, né? A gente falou muito sobre isso. Foi. Aí tá até aqui, né, que o vereador Formigão cobrou a área, porque daí teve gente que veio e falou que os vereadores votaram contra o Senai e outros que votaram a favor e ninguém sabe, ninguém viu. O que se sabe é o seguinte, existiu um acordo para que com a aprovação da lei do zoneamento, uma área lá atrás do SESI seria doada por um grupo de empresários denominados União Classic, que doaria a área para a construção do Senai. A lei de zoneamento foi aprovada. Estava de certa forma condicionada. E eles não doaram, Val, você acredita nisso? E até agora nada, Rodrigo. Não doaram. Mas isso não compete aos vereadores da cidade, né? Mesmo porque
caso, independente de onde o Senai seja instalado, depende da doação do terreno por um grupo de empresários ou da prefeitura. Os vereadores, infelizmente, nesse caso, não podem fazer nada. O que eles podem fazer, eles estão fazendo, que é segurar a conquista para a cidade, para Jaú não perder a construção do prédio do Senai, que vai dar oportunidade, né, de cursos profissionalizantes para muito mais gente do que já hoje oferece aqui na cidade. Além do Senai, da conquista do Senai, né, que a gente deixa aí entre aspas, tem também a conquista que o Atílio e o Ronaldo falaram aqui muito também sobre isso durante esse ano, que é aquele centro dos trabalhadores na indústria rodoviária. Exatamente. Né? Que o SEST Senat, né? Que vai uma conquista para a cidade, agora aguardando os trâmites, né, burocráticos em relação a isso, e depois também tudo pode emperrar na conquista de um terreno. Como é difícil, não, gente? Tanto terreno aí muita burocracia, na verdade. Dá um terreno aí, né, para essa gente construir aí, vai beneficiar a cidade, os trabalhadores, as crianças, os jovens, os adultos aqui da cidade. Falando em beneficiar, o Aristocrata de Jaú fechou alguns cursos, né, depois de uma outra novela, né, uma longa novela também, com atraso de pagamentos e com brigas aí entre prefeitura e Aristocrata e tudo mais. Alguns cursos foram cancelados. Infelizmente, quem acabou perdendo aí foi a população, né? Sem dúvida nenhuma. Como sempre, né? Como sempre. Parece que é engraçado, mas sempre a população perdendo. Ainda vou agora falando sobre coisa boa da educação e um trabalho bem feito do Orivaldo Candarola à frente da Secretaria de Educação. Jaú superou a média estadual na avaliação da educação, o IDEB da educação de Jaú. Foi muito bem, obrigado esse ano, mérito pro Ori, o pessoal da Secretaria da Educação aqui da cidade. Mudando de Secretaria de Educação para o Meio Ambiente, aconteceu o primeiro encontro de empresas do PAC 2 em Jaú. Isso em janeiro de 2012, tá? E vem se desenrolando resumidamente. Quer ver falar do PAC? Aconteceu esse encontro de empresas em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Isso. Aí depois a Câmara se mobilizou para encontrar onde estava a tal declaração do Lampião que ele subiria Major Prado pelado caso o dinheiro do PAC viesse, né? Isso foi subiu. Não foi em março porque não veio. Não veio. Aí agora, recentemente, a empresa Passarelli foi escolhida para as obras do PAC 2 em novembro. Só que assim, suspensões, lembrando que muita impugnação e recurso. Só que assim, não é para aqueles 62 milhões de reais, é pouco mais de 47 milhões, mas essa primeira etapa ainda nem chega a todo esse valor, ou seja, ninguém subiu lugar nenhum, de jeito nenhum, porque o montante dos 62 milhões do PAC ainda não chegaram na cidade. Vale lembrar que com a ajuda do governo do estado, então vamos lembrar bem, o governo do estado e o governo federal ajudaram Jaú na drenagem do leito do rio, aumentar a calha do leito do rio, por causa das chuvas de 15 de novembro de 2011. Então é assim, não adianta a prefeitura vir querer falar que é obra de prefeitura, que não é. Quem ajudou, de maquinários. Isso, quem ajudou foi o governo do estado e o governo federal, né? Que, para ficar bem claro, para ninguém querer ficar sendo pai da criança sem ser pai da criança. Mas que foi um trabalho que já surte resultados, né? E não querendo, porque nem precisamos e nunca foi a minha cara fazer isso, o Pedro Zafra, que saiu, deixou a secretaria e depois voltou para ser candidato a vereador, o Pedro Zafra, querendo ou não, fez um trabalho, porque acabou a eleição, perderam a eleição e o Pedro continuou trabalhando, né? Tipo esses tapas-buracos que aconteceram na cidade, tudo que deu para fazer na medida do possível foi feito, claro que com maquinário do estado, do governo federal, né? Verbas vindas do governo federal para isso. Teve o apoio logístico da Secretaria do Pedro Zafra, né, lá do CEPROM, então, que fez um excelente trabalho aqui. E o lixo da cidade, que a gente mostrou, inclusive, o pessoal deixando de recolher lixo. Olha, o lixo a gente não pode dizer só da atual administração, já é um grande problema de várias administrações. O lixo, inclusive, rendeu uma ação em que o prefeito foi condenado por contratar sem licitação a Monte Azul, né, por conta do aterro, você está dizendo com relação ao aterro sanitário, né? Rendeu ações aí, rendeu processo e tudo mais.
caro pra caramba, né, para se estar transportando esse lixo nosso aqui para outras cidades para se fazer o aterramento, mas por conta dessa terceirização do lixo é que Jaú este ano, desde 2008 tenta-se isso, mas este ano conseguiu o selo ambiental, justamente por conta da terceirização do lixo, Rodrigo. Mas Jaú continua pagando caro. Pagando caro, cerca muito de 10 caro. mil reais por dia, né? Por Isso, dia, exatamente. Né? Que paga para o transbordo do lixo de Jaú para Guatapara. Mas, querendo ou não, tivemos aí o selo ambiental que saiu há poucos dias. Aí falando, a gente tava falando agora da calha do rio, né? A gente vai aqui, tá como geral, o vento e a chuva derrubaram árvores aqui na cidade no começo do ano. Depois a gente teve uma chuva de poeira na cidade, que culminou inclusive com a retirada de algumas árvores que ameaçavam tombar, inclusive aqui na prefeitura, né? O Rio Jaú suportou chuvas, um grande volume de chuva, por conta desse milímetros. Trabalho que a gente estava falando agora há pouco, de afundamento, né, do leito do rio. Exatamente. E ainda falando no assunto aqui tido como geral, a prefeitura está desenterrando corpos no cemitério, viu? Não conta pra ninguém, não precisa ficar assustado. Até a princípio seriam indigentes que a prefeitura tá fazendo isso. Olha a falta de vergonha onde chegou, gente. Não tem lugar para enterrar os outros, eles estavam tirando corpos do cemitério. É demais isso, né? E a questão do cemitério municipal é uma promessa, é um compromisso de há muito tempo que o prefeito vem falando que iria resolver, mas chegamos ao final da administração sem nada de concreto para se mostrar realmente, né? A gente viu que algumas pessoas aqui da cidade acabaram sendo enterradas lá em Potunduva e é lamentável o que está acontecendo. Lamentável, mas tem coisas que só acontecem em Jaú. Falando em tem coisas que só acontecem em Jaú, o prefeito Oswaldo Franceschi, né, que terminou o mandato agora no finalzinho de 2012, esteve por acaso sentado aí onde está você sentada, viu, Val Cevalho? E quis que eu acreditasse que ele tinha construído 3 mil casas em Jaú. Os planos habitacionais, os conjuntos habitacionais da cidade não saíram do papel. Os desenvolvidos pelo executivo, claro. Loteamentos foram construídos, conjuntos habitacionais de incorporadoras e construtoras, esses sim foram construídos e entregues. Em contrapartida, 12 mil pessoas se inscreveram para pleitear 777 casas. Para pleitear 777 casas lá no residencial Frei Galvão. Sabe o que o doutor Oswaldo fez? Colocou toda essa gente durante um dia todo embaixo de um sol escaldante. Nós estivemos lá e vocês acompanharam aqui, vão rever isso agora também, para concorrer nessa disputa de 777 casas. Foram sorteados as 777 casas, distribuídas ali nos grupos, né, de mulheres, idosos, deficientes e o geral, e aí foram sorteados os suplentes. Como foi a véspera da eleição, foram sorteados, tinha 12 mil inscritos, eles sortearam acho que uns 89 mil suplentes, viu, Val? Você lembra muito bem disso. Mas foi uma situação bastante complicada. Teve gente que desmaiou. Nossa, não tinha ambulância. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava lá, acompanhei o sofrimento das pessoas. Eu cheguei lá antes de começar e saí depois que acabou. Foi difícil e assim, foi vergonhoso o que foi feito, sabe? Porque a pessoa pode não ter casa, mas paga aluguel e não precisa ser exposta ao ridículo, ficar um dia inteiro embaixo de sol. Atrasou, era pra começar às 8, começou às 11. O Cristiano Madella se retratou depois aqui, inclusive veio aqui falar com a gente, né, em relação a isso. E disse que até fevereiro devem ser entregues essas casas, né? Então, aí sortearam a casa e tinha gente, foi num sábado, eu sei que no domingo tinha gente já lá achando que ia mudar, coitado. E não, na verdade, a gente deixou bem claro aqui, ó. Isso. Val, seu nome foi sorteado, tá aqui, sua ficha, não sei o quê. Mas não foi bem isso, a casa não é sua. A pessoa depois teve que se dirigir até a prefeitura novamente para entregar uma nova documentação que foi enviada para a Caixa, que fazia análise de crédito, né? E de um perfil, tipo de situação socioeconômico. Aí depois passa por psicólogo para depois você saber se você vai ou não ter direito à casa. Ou seja, quem foi sorteado lá, infelizmente achou que teria a chance. Já tinha conseguido a casa. E não foi bem assim.
parece propaganda, mas não é. Mas tem coisas que só acontecem aqui em Jaú. Vamos para mais um intervalo? Vamos lá. A gente vai rapidinho, um instante só, 1 minuto e meio só. Pode contar aí no relógio. Acabou a vinheta, você conta 1 minuto e meio, a gente tá de volta. Pera aí. Atleta do século, tricampeão do mundo, mais jovem ganhador de um mundial, 3 vezes o melhor do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ela é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Já estamos de volta com Retrospectiva 2012 e aqui 1 minuto e meio é 1 minuto e meio, né? A gente vai falar agora sobre as pessoas, personalidades, notícias boas e notícias não tão boas, né? Notícias ruins, afinal de contas, algumas pessoas conhecidas na cidade faleceram em 2012. Foi o caso do senhor Ari Bauer, que morreu aos 91 anos, delegado aposentado. Ele teve falência múltipla dos órgãos, dia 8 de maio. Tivemos também no dia 14 de maio a professora aposentada Maria Zilda Cardoso Bartolomazzi. Ela era professora, dava aula de espanhol no Instituto e ela faleceu aos 101 anos de idade. Com 78 anos e a 30 de junho, faleceu o tenor Amaury René. Tivemos também no dia 3 de julho o sindicalista Hermínio Stefanin. O seu Hermínio, ele faleceu aos 81 anos e ele desde 1978, Rodrigo, ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Jaú. Em julho, morreu o Chico do Trem, aos 78 anos, figura conhecida na cidade. Tivemos também, no dia 1º de setembro, o ex-vereador de Jaú, que também foi subprefeito lá no distrito de Potunduva, Rubens Sabino de Carvalho. Ele faleceu aos 57 anos. E agora, no dia 20 de novembro, faleceu o Dr. Ricardo Brandão, radiologista, um dos primeiros a ter conhecimento, a ter domínio da medicina nuclear no estado de São Paulo. Ricardo Brandão esteve sempre envolvido com os avanços dessa tecnologia aqui da medicina no estado e até no país. Mas também os nossos sentimentos, novamente, aos familiares e amigos dessas pessoas, personalidades aqui da cidade. Aliás, eu vou aproveitar, a gente vai falar sobre isso já, sobre o Vitor, né? Mas foram casos que repercutiram na cidade. O Vitor, né, que foi brutalmente assassinado aqui na cidade. E eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando de pessoas que infelizmente morreram, para lembrar, né, de um jornalista, amigo pessoal meu, muito meu amigo, Nelson, que também acabou falecendo este ano. Mas aí não só de notícias ruins, né? A gente vive. Teve algumas coisas boas relacionadas a personalidades que representam Jaú aconteceram. A gente teve, por exemplo, um jauense premiado na Francal. Mas teve uma coisa muito mais, um acontecimento, né, Val? Verdade. Primeira Miss São Paulo é de Jaú, né? Francine Pantaleão foi eleita em agosto, né, Rodrigo? Isso. A Miss São Paulo, e depois ficou entre as 5 mulheres mais belas do Brasil, concorrendo ao Miss Brasil. Eu vou dizer,
a Miss São Paulo 2012 é a Miss Jaú Francine Pantaleão. A Miss Cordeirópolis fica com o segundo lugar, a Laila apenas. E quem recebe a faixa, o manto e, claro, a coroa de Miss São Paulo 2012 é a Miss Jaú Francine Pantaleão. Pode chorar, pode vibrar, pode desfilar. Essa noite é sua, você é merecedora dessa coroa. Que você faça um bom uso, com saúde e sorte. A coroa caiu. Vamos pegar a coroa, gente. Momento lindo na tela da Band. Você que está em casa, muito obrigada pela companhia, Brasil. Esse é o desfile e o momento da nossa Miss São Paulo 2012. Parabéns, Francine, parabéns, Jaú, pela linda representante. Ó, Francine Pantaleão é Miss Brasil também por mérito e tudo, porque a voz do povo é a voz de Deus, e a Francine foi eleita a mais bonita pelo povo do começo ao fim. Aquele jurado lá são tudo tonto, não entende porcaria nenhuma, de coisa nenhuma. O que importa é a voz do povo. A voz do povo que escolhe as coisas. Então, Francine, por premiação moral minha, tá dado agora de novo. E foi eleita também pelos internautas. Exatamente, né? Então, é a voz do povo, é a voz de Deus. A Miss Brasil moral é a Francine Pantaleão, mas, agora a título que vale, ela foi a primeira jauense Miss São Paulo e representou muito bem o estado e a cidade aí no Miss Brasil, e tá fazendo um trabalho bem bacana a nossa Miss São Paulo, Francine Pantaleão. Ainda falando em pessoas, um grupo de 15 pessoas ficam perdidos, jauenses, ficaram perdidos lá na mata em São Paulo, né, numa floresta no sul de São Paulo. Palheireiros. Mais ou menos mais ou menos isso, né? Pior que a Val nem escreveu aqui pra mim. Palheireiros. Eu não vou arriscar isso mesmo. Mas é sul de São Paulo, realmente ficaram lá acho que por 3, 4 dias e foram resgatados, graças a Deus. Bom, agora a gente vai falar de polícia. O primeiro assassinato do ano foi um servente de pedreiro que foi assassinado com golpes de martelo na cabeça. Exatamente. E tivemos aí também o início da lei anti-álcool, né, que começou-se a multar os bares aqui em Jaú. Resta saber se está funcionando. Foi uma ainda, fiscalização, né, que começou a todo vapor, né, aqui na cidade. Só que aí a gente vem agora mais para o final do ano, na festa da energia, que teve aquele problema com o Conselho Tutelar, que trabalhar preventivamente não quer, mas aparecer eles adoram, viu? Já falei, tem baile funk aí na cidade que a menina tá ficando grávida de pôr o pé no lugar. Esse eles não vão. Tá guardado, tá aqui nos arquivos da TV Câmara. Uma enfermeira de Jaú foi acusada de fraudar vestibulares de medicina. Na época, eu ainda lembro, o jornal Gente mostrou a foto dela, né? Foi o único jornal que mostrou a foto dessa enfermeira. Ela fazia o aliciamento das pessoas que queriam comprar uma vaga em grandes universidades de medicina do país. E era um esquema muito grande, né? Uma quadrilha que envolvia todo o país praticamente, né, Rodrigo? Pois não. Então, tivemos aí também, olha, no dia 3/3 e também no dia 25 de maio, 2 casais com 2 moças estupradas por bandidos. Foi um fato que chocou realmente a cidade. Felizmente foram presos depois. Tá, só corrigindo a Val aqui, foi março, viu, Val? Você falou maio, mas tudo bem. Ah, eu falei maio? Falou então maio. Foi Bom, a força de expressão errada. Exatamente. E ainda falando desses casos de polícia, vocês lembram bem, né, que assustou a cidade, os jovens casais que não tinham condições momentâneas de pagar motéis, estavam utilizando de regiões afastadas e escuras da cidade. Vários assaltos aconteceram na região lá dos altos da cidade, lá perto do SBT. Vários casos também aconteceram, e
e assustaram a população da cidade. Mais uma vez, o IML de Jaú, em março, ficou sem legista. A situação continua assim. A Secretaria de Segurança Pública do Estado continua informando que aguarda a realização de concurso. Por enquanto, Jaú conta com o apoio de médicos locais e o legista oficial do IML vem de Bauru. Que isso, inclusive, rendeu uma ação do Ministério Público por conta de um corpo ficou lá 14 horas para ser liberado, né, Rodrigo? Temos aí também, olha, um oficial de justiça cobra propina e é preso aqui em Jaú. Isso aconteceu em abril. O cara cobrava R$200 para agilizar a busca e apreensão de veículos para quem estava devendo o carro para a financeira. R$200, pelo amor de Deus, né? Se vender por tão pouco, bom, se bem que tem gente que se vende por qualquer coisa. Jaú, na época que virou moda, né, estourar caixa eletrônico, Jaú também foi vítima disso. O caixa eletrônico do Santander, que já não existe mais ali na fundação, também foi estourado numa madrugada do mês de abril, né? E depois tivemos lá em setembro um bando também armado assaltou o caixa da FATEC. Exatamente, mas essa de abril foi quando tudo acontecia no estado inteiro, né? Ações acontecendo no estado todo. E aí, falando de polícia misturado com esporte, o Inter de Jaú, que era tido como um clube que agenciava atletas para fazer testes de peneiras em vários clubes do Brasil, teve os seus donos presos aqui na cidade. Eles não ofereciam mínimas condições de treinamento, trabalho, alojamento, alimentação para gente que vinha de toda a parte do Brasil, inclusive gente do Acre, do Amazonas, Rondônia, Roraima, vinham para cá e penaram a criançada, viu? Exatamente. E como a gente já até comentou, né? No dia 16 de maio, o fisioterapeuta encontrado em Vicinal, Vitor Dias Neto, foi encontrado baleado lá na Vicinal José Maria Verdinho. Aí, semanas depois, a polícia chegou alguns dias depois, na verdade, a polícia chegou ao acusado do crime, né? O cara também fez tudo errado, quis pegar carona, ensanguentado, a mãe foi fundamental na investigação da polícia, afinal de contas, quem ligou lá entregando o filho, quem entregou o filho foi ela. Teria sido aí um latrocínio, cerca de R$2.000, né, Rodrigo? Exatamente. Policiais militares prenderam 6 pessoas acusadas de cárcere privado em maio. E aí já em junho, a Receita faz apreensão de R$70 mil em produtos irregulares no camelódromo. Tivemos também, no dia 16 de julho, seccional abre sindicância para apurar os atrasos do IML, como a gente já estava falando. Também em julho, uma faxineira encontrou um feto em banheiro. Tá certo. Fazer o quê, né? Lá num posto de saúde aconteceu esse fato lamentável também. Tivemos também em julho 4 investigadores foram exonerados da Polícia Civil. Esse é aquele caso de 2009 da Operação Caça-Níqueis, né? Que envolveu toda a região e aqui tivemos 4 envolvidos. A polícia esclareceu homicídios também na cidade, né? Vale lembrar, a gente geralmente só lembra da polícia quando alguém é assassinado, mas a Polícia Civil e também a Polícia Militar trabalharam bastante esse ano no esclarecimento de crimes que aconteceram na cidade. Uma outra operação da polícia aqui, da Polícia Civil na região, prendeu 32 pessoas na nossa aqui região. E a Polícia Militar continuou atuando contra a pirataria. Em uma outra operação, apreendeu 11 mil CDs e DVDs aqui na cidade de Jaú. Certo? Falamos de polícia? Falamos de polícia. Agora o assunto é saneamento. Em fevereiro, o Saenja cogitou rever o contrato com a Saneg. Lembrando, a Val vai explicar isso melhor pra gente, mas lembrando que quando o Oswaldo assumiu a prefeitura, a primeira coisa que ele foi fazer foi ir lá pagar uma dívida que estava sendo questionada na justiça, né? De mais de 20 milhões, né? Exatamente. E o que deu essa tentativa do Saenja rever o contrato com a Saneg? Em nada, né? Eu acho que não deu em nada, porque ninguém mais falou no assunto, né? Jaú também, ninguém falou no assunto, nada aconteceu e a água está faltando. Jaú, a princípio, passaria por um racionamento de água, só que a coisa piorou. Devido à falta de chuva, falta de planejamento do Saenja, que também vem de várias administrações, a cidade sofreu, e agora, nesse final de ano, continuou sofrendo com a falta d'água em vários pontos do município. Algumas regiões, alguns bairros chegaram a ficar até 3 dias sem água nas torneiras.
Exatamente. E outra coisa que marcou, além da falta d'água, que marcou, acho que é a questão do Saenja aí, foi essa discussão se privatiza ou se não privatiza o Saenja, né? A prefeitura, o próprio Saenja, os superintendentes, eles garantiram que não haveria aí uma privatização, mas todo mundo também falou numa possível parceria público-privada, né? No atropelo, a Câmara Municipal de Jaú aprovou a lei de saneamento, o projeto de saneamento, como a gente disse no começo dessa retrospectiva. A gente fala que foi no atropelo porque a prefeitura mandou, na verdade, no atropelo para a Câmara, tendo que aprovar de última hora, porque alegavam que se não aprovasse ia perder verbas federais que estavam para chegar. E junto com isso, os vereadores acabaram plano, mas não sem antes fazer várias emendas ali, inclusive emendas que proibiam a prefeitura nessa tentativa aí de privatizar, né? Porque no entendimento de alguns vereadores haviam ali algumas brechas que poderiam permitir uma privatização. Então houve emendas para impedir que isso aconteça. E agora o assunto é saúde. Val, o São Judas fechou, né? O Oswaldo fechou o São Judas dia 1/11/11. Aí, 4 ou 5 meses depois, já em março, a Santa Casa já reclamava, o aumento do atendimento na Santa Casa teria aumentado em 65%. A Santa Casa sofreu muito durante o ano 2012, seja com falta de repasse do governo federal, do governo estadual, também das cidades da região, emendas parlamentares prometidas que não chegaram, mas teve um agravante. A interrupção das cirurgias eletivas que aconteciam aqui no município, ou seja, diminuía a fila de espera para a realização de cirurgias. Tudo bem, a prefeitura aumentou a verba destinada à Santa Casa, porém a Santa Casa atendeu desde sempre acima do seu limite operacional. E aí a prefeitura, para ajudar, deixou de repassar os recursos mensais que passava para a Santa Casa da cidade. Resultado disso, o provedor da Santa Casa esteve aqui na Câmara Municipal de Jaú expondo para todos os vereadores e para a cidade a real situação da instituição Santa Casa de Misericórdia da cidade. Na época, ele ainda anunciou que seriam interrompidos alguns convênios, como o IAMPS e o IPMJ, que é aqui da cidade, Instituto de Previdência do município de Jaú. Já no final do ano, a Santa Casa anunciou que a partir do começo de 2013 diminuiria o atendimento do pronto-socorro. O que eles estavam fazendo em um sistema, digamos assim, uma greve branca, né? Eles atendiam como devem ser, dar prioridade para urgência e emergência. Em janeiro ficou vai ficar um pouquinho mais acentuado, porque no final das contas eles vão reduzir o atendimento e a Santa Casa vai fazer o que está aí para fazer mesmo. É atendimento de urgência e emergência. Detalhe, que reza o contrato. E eles estão fazendo essa interrupção agora porque não existiu nenhuma conversação com a prefeitura. Eles mandaram proposta, pediram audiência com o prefeito e o prefeito, ninguém sabe, ninguém viu, né? A gente acredita que agora em janeiro vai haver aí um bom senso, já que é uma nova administração que está assumindo, né, a prefeitura, então deve haver aí um bom senso para não deixar a população na mão, né, para a população não ser penalizada, enquanto a nova administração tenta reorganizar a casa aí, né, Rodrigo? Exatamente, e lembrando, né, a Santa Casa fazendo aquém do que pode, do que deve e do que consegue, trabalhando todo mundo lá no limite mesmo. Foi um ano complicado esse para a Santa Casa, que só da prefeitura está esperando mais de R$1 milhão, dinheiro esse muito importante. Ainda falando em saúde, o Ministério Público teve que entrar na cobrança aí em relação às obras do SAMU Regional, que atrasou bastante. Foi inaugurado só em maio o SAMU Regional, esse posto do SAMU aqui na cidade, que atende algumas cidades da região. Tivemos aí também, com relação à saúde, 2 mortes por conta da gripe A, né? Uma mulher de 39 anos e também um senhor de 57 anos. E, pasmem, um menino também faleceu por conta de uma picada de escorpião, Rodrigo. Coisas que só acontecem em Jaú. A Câmara Municipal de Jaú barrou a competição com animais, né? Em touros, pega do garrote e a prova do laço. E prova do laço foram barradas por lei municipal. Ainda falando em coisas relacionadas à saúde e à política, com a transferência de várias secretarias para o prédio do São Judas, né? A prefeitura, que disse que ia economizar, se equivocou, para não dizer que não mentiu. Com
a desocupação de alguns prédios e ocupação do São Judas, a prefeitura passou a gastar R$21 mil a mais do que já gastava com o aluguel de prédios. Lá no São Judas, a gente está falando isso aqui misturado com a saúde, porque a principal secretaria que se transferiu para o São Judas foi a Secretaria da Saúde. E um ponto muito positivo para a cidade foi agora em novembro a inauguração da casa Ronald McDonald, né, por conta do Hospital Amaral Carvalho. Exatamente, a construção foi possível graças a você que participou do Mac Dia Feliz, um evento apoiado aqui pela TV Câmara, né? Os lanches, o Big Mac vendido em Jaú, Araraquara, São Carlos e Ourinhos tiveram a renda destinada para o Hospital Amaral Carvalho, que em parceria com o Instituto Ronald McDonald construiu e inaugurou aqui em Jaú o Instituto, a Casa de Apoio Ronald McDonald. Ô Rodrigo, e para fechar o ano aí, já que a gente estava falando do São Judas, no dia 20/12, olha, há poucos dias, a Prefeitura prorrogou o aluguel do São Judas por mais um ano, Rodrigo. Prorrogou por mais um ano, mas também restringiu atendimentos, né? E remédios, médicos saindo de férias, remédio faltando, isso nos postos de saúde, viu? Exatamente. Aqueles postos de saúde que o prefeito fala que a pessoa tem que ir lá, sabe? Que diz que tem atendimento, para não perder o costume. Alô, doutor Eduardo, aquele abraço, vamos parar de maltratar o pessoal aí, hein? Que isso, não? Vamos mudar de assunto? Trânsito, olha, o ano começou com instalação de radares, multas, aquela chiadeira toda que encerrou como, Rodrigo? Sem radar, sem Consuladel. Retirando os radares. Exatamente. Pelo menos uma boa notícia nós tivemos no final do ano, né? Lembrando, a gente falou aqui no Jornal da Câmara, né, ainda no decorrer do ano, as multas recebidas após o dia 2 de novembro foram canceladas. Exatamente. Eu disse, presente de Natal da Consuladel e do Executivo Municipal para a população jauense, né, depois do dinheirão que eles levaram da cidade, deixaram de presente de Natal a suspensão de algumas multas emitidas do dia 2 de novembro para frente. Foi um grande corre-corre na cidade, todo mundo reclamou e, sinceramente, não serviu para nada a instalação de radares aqui na cidade. Jaú sempre foi uma cidade, sempre foi dito isso, que nunca precisou de radar. Tem um trânsito meio bagunçado, mas isso é porque as ruas são estreitas. E todo a gente tem que prezar pela conscientização das pessoas. Todo mundo quer chegar primeiro, mas a instalação dos radares aqui na cidade foi uma furada, infelizmente, não tem como negar, do trânsito aqui na cidade. E falando em trânsito, a lei do parquímetro, o parquímetro foi aprovado. O ano que vem a gente já deve ter a instalação de parquímetros no centro da cidade para organizar essa bagunça que é hoje o centro da cidade. Mas a licitação está suspensa. Está suspensa, né? Então, mas provavelmente sai o ano que vem, né, para parar com esse negócio. O pessoal que trabalha nas lojas vem trabalhar cada um com seu carro, 9 horas da manhã já não tem mais aonde estacionar, né? E falando em trânsito, ainda a gente tem vários manifestos que foram feitos na região, né, por conta do trânsito na região, rodovias muito perigosas, aqui a Jaú Barra, também a Jaú Bariri, mereceram aí ao longo do ano várias manifestações da população. Moradores de Bariri fizeram um manifesto na SP 304, que liga Jaú a Bariri, passa por Bariri, né, por causa dos acidentes que aconteciam lá. E vereadores da região se reuniram em Igaraçu do Tietê para ir até o governador do estado e pedir melhorias na SP 255, que liga Jaú até São Manuel, mas nesse trecho entre Jaú e Igaraçu do Tietê, mais de 20 pessoas morreram em 2012. A gente vai para o intervalo e aí vai chegar a parte mais gostosa e mais esperada da retrospectiva. Vamos falar da derrota do prefeito Oswaldo Franceschi Júnior nas urnas, da primeira eleição de um membro do PT na cidade. O PT, pela primeira vez, vai administrar a cidade. Vamos falar de política, tem mais eleição. E sim, vamos falar de esporte. Um instante só. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito.
Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas. Procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Já de volta com Retrospectiva 2012, agora a gente começa falando de política rapidamente, né? Afinal de contas, as eleições movimentaram o ano político aqui na cidade. Mas, na verdade, entre os assuntos políticos, segunda pior gestão fiscal entre as cidades do mesmo porte, pertence a quem? Adivinha? É isso mesmo, pertenceu a Jaú, que foi a segunda pior entre as cidades do mesmo porte na gestão fiscal. Para quem não sabe o que é gestão fiscal, é como estão cuidando das contas do município. Exatamente. Falar o que, José? Segunda pior gestão. O governador Geraldo Alckmin veio a Jaú para fazer entrega de viaturas para a polícia militar e também visitou a Santa Casa da cidade e foi recebido sob protestos. Estudantes da FATEC estavam lá com nariz de palhaço, fizeram um manifesto pacífico, uma manifestação pacífica na visita do governador Geraldo Alckmin aqui em Jaú. A Justiça mandou o Oswaldo parar de fazer propaganda, né? Depois de tanto tempo com a licitação sob júdice, o Oswaldo conseguiu fazer com que uma empresa ganhasse a conta da prefeitura, mas isso não durou nada, né? A Justiça logo já veio e mandou com que parasse. Isso, porque logo nos 2 primeiros meses aqui de 2012, Jaú já tinha gasto R$500 mil em propaganda, né? Um valor assim bem acima do que se gastava em outros anos. E por ser ano eleitoral, a prefeitura não podia passar da média gasta nos 2 anos anteriores. E como não gastou nada, ficou complicado. Notícia boa da política foi a lei do acesso, que dá a todos o direito de ter informação bem rápida, resposta bem rápida sobre dúvidas em relação à administração municipal, seja ela cargos, salários, contratos e tudo mais. Administração federal, estadual e municipal. Isso vale para os 3 poderes, tanto o executivo, o legislativo, como o judiciário. E assim, a gente fala acesso rápido, a lei do acesso, porque antes você não tinha, você apresentava um requerimento, alguma solicitação na prefeitura, você não tinha prazo para isso. Agora, com essa lei, você tem o órgão que foi solicitado, ele tem 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10. Então, pelo menos aí em um mês você consegue obter uma informação. Agora, Val, sabe o que foi marcante, importante, não só na vida da democracia da cidade, claro, mas também aqui para a TV Câmara? Essa vinhetinha aí, ó. Lembram muito bem disso, né? A primeira cobertura da TV Câmara, que muito por acaso foi a melhor e mais completa cobertura da cidade. A gente novamente agradece a vocês pela confiança que tiveram durante 2012 no nosso trabalho, né? A eleição em Jaú foi complicada, né, Val? Foi todas as convenções no mesmo dia, era gente da mesma base provocando outra, todo mundo lançou candidato e não lançou vice, muita coisa aconteceu, né? Olha, nós tivemos esse ano os bastidores muito complicados, né? Porque em si, a eleição em si, o que as pessoas estavam acompanhando pela TV, pelo rádio, em si ela foi tranquila. Nós tivemos poucos ataques, quase nós não tivemos ataques aí, né? Ao contrário do que acontece em outros anos. Por outro lado, os bastidores ferveram realmente esse ano, né, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma. Foi, a gente viu aí... Partido que queria, porque queria ser o vice, se não fosse vice caía fora. Partido destituído em São Paulo, aí os membros locais foram apoiar outro, sei o quê. Mas a campanha foi tranquila. E o resultado, né, como eu disse lá em relação a Francine Pantaleão, a voz do povo é a voz de Deus, e com quase 60% dos votos, Rafael Agostini foi eleito prefeito da cidade, uma das maiores votações, com uma maior diferença da história da cidade, ou seja, isso mostrou o quanto a população estava come no pescoço, né? E realmente acreditou naquilo que o Rafael... E o Rafael não é um desconhecido, ele já foi vereador, ele veio construindo toda a sua campanha, né, desde 2004, 2008. Só lembrando, o Rafael ganhou a eleição, esteve aqui no Jornal da Câmara também, mas a gente precisa lembrar que no primeiro debate realizado em TV aberta aqui em Jaú, Rafael Agostini, mas para falar quem veio, né? A gente entende só o Cacá e o Oswaldo, que é estratégia de campanha, obviamente. Exatamente. Mas é claro que sentimos a falta dos que não vieram, né, Rodrigo? Muito boa noite, 10 horas e 5 minutos, a TV Câmara dá início ao primeiro debate da história da TV aberta e digital de Jaú. A TV Câmara transmite este debate pela TV aberta no canal 61.4, pela NET no canal 99, pelo site da Câmara, pelo site jaumais.com.br e também através da Rádio Cidade FM. E aí, o PT fez o primeiro prefeito da história da cidade. Rafael, muita gente que votou em você não conseguiu vir até aqui hoje, não pôde participar da festa. Nós estamos transmitindo em tempo real e vamos colocar na internet. Deixa uma palavrinha para essas pessoas que não estão te vendo agora. Olha, eu quero primeiramente agradecer ao carinho da cidade, agradecer a confiança do eleitor da cidade. E eu acho que esse é um momento de agradecimento, em primeiro lugar. Eu quero, em nome da nossa coligação, quero em nome de todos os partidos que estiveram conosco nessa caminhada, agradecer por essa votação expressiva e agradecer pelo reconhecimento da cidade, a nossa campanha, as nossas propostas. É um momento de agradecer. Nesse momento é tudo que eu quero fazer. Dizer que nós vamos governar para todos. Nosso compromisso era construir uma cidade melhor para todos. E para isso nós vamos precisar de muita humildade, pé no chão, diálogo, união. E é só isso que eu tenho a dizer no momento, é um momento de agradecimento. Em 2008 foi uma campanha difícil de aceitar, um resultado muito complicado. Esse agora é o reconhecimento do seu trabalho? Eu não estou conseguindo ouvir. Eu quero agradecer a toda a cidade por essa votação expressiva, pelo reconhecimento das nossas propostas, do nosso trabalho. Dizer que nós vamos governar para todos. Nosso objetivo é unir a cidade, unir todas as forças políticas em prol de uma administração profissional, de uma administração que consiga fazer os indicadores da cidade melhorar a qualidade do serviço público. E eu quero do fundo do coração deixar o meu abraço para todos aqueles que votaram no 13 e que votaram nos vereadores da nossa coligação, que deram a nós também a maioria das cadeiras na Câmara Municipal a partir do ano que vem. E dizer que para aqueles que não votaram em mim, eu estendo as minhas mãos, porque a partir de agora eu sou prefeito de todos os jauenses. Tá aí, então esse foi o candidato a prefeito, agora já prefeito, que vai assumir a partir de janeiro de 2012, Rafael Agostini. Ele está muito emocionado e tem até dificuldade de ouvir aquilo que a gente está perguntando, mas amanhã haverá uma coletiva e nós estaremos presentes. Mas resumindo, o Rafael falou a todos que votaram nele e também se dirigiu àqueles que não votaram nele, dizendo que será um prefeito do povo. Olha a recepção das pessoas.
Consequência dessa derrota, 113 funcionários comissionados foram exonerados. O racionamento de água, que era em algumas partes da cidade, se generalizou e a cidade toda ficou sem água. A coleta seletiva de lixo estava meio que corpo mole, buracos na cidade, desemprego aumentando. E o prefeito? Ninguém sabe, ninguém viu. E infelizmente, Rodrigo, você falou aí da exoneração de mais de 100 servidores. A reforma administrativa que o Oswaldo tanto pregou lá logo que venceu as eleições ou quando assumiu em 2009, que era aquilo que era para ter sido feito ele acabou nos primeiros 6 agora. meses, ele fez nos últimos 6 meses em que ele foi prefeito da cidade. Aí fica uma pergunta até para o Ministério Público, eu não sei, eu acho que isso pode investigar, viu? Se ele manteve esses 113 cargos durante os 3 anos e meio e depois mandou embora, então esses cargos não eram fundamentais. Ou sei lá, porque mandou embora. Né? Então, não eram fundamentais, porque essa cidade continua, não podemos dizer que a cidade continua funcionando. Esquece esse meu raciocínio que não vai dar certo. Por outro lado, ainda falando de eleições, há que se ressaltar o importante trabalho da Justiça Eleitoral em Jaú, né? Sim. A doutora Paula, ela realmente conseguiu pegar as rédeas aí e não deixar realmente descambar a coisa. E aí, falando em eleições e em Câmara, né, a gente teve um número recorde de candidatos a vereador, né? Tivemos uma parte dos vereadores eleitos, a Câmara teve uma renovação, né? 6, 7 vereadores se mantiveram e novos 10 vereadores são novos e 7... Porque temos um aumento de cadeiras agora para 2013. De 11 para 17 e nós teremos novamente uma mulher aqui junto com os outros 16 vereadores. Cléo Furquim foi eleita a única mulher vereadora nessas eleições. A TV Câmara, como sempre, buscando passar informação em primeiro lugar para vocês, saiu na frente, bateu um papo com esses 17 vereadores, né? Os 17 vereadores eleitos já logo após as eleições, e essas entrevistas aí na íntegra, as entrevistas na íntegra estão sendo reapresentadas ainda nesse finalzinho de ano, começo de 2013. Bom, por fim, Rafael Agostini foi eleito prefeito e apresentou já os 15 secretários, né, Val? São isso? Apresentou todo o secretariado antes do começo do mandato. Ele apresentou em coletivas à imprensa e o diferencial dele é que na coletiva ele já entregava o currículo dos novos secretários, né, para mostrar a competência de cada um para ocupar o cargo, para ocupar o cargo em questão. Ele deixou claro que só seriam cargos políticos o subprefeito do distrito de Potunduva, né, seria cargo político, e o secretário de gabinete, né, que seriam cargos políticos. Os outros seriam todos cargos técnicos. E falando em cargos técnicos, o Rafael Agostini inovou também ao fazer processo seletivo para ocupação de cargo comissionado. Todas as indicações partidárias foram aceitas, mas essas indicações passaram por provas, né, de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, entrevistas com psicólogos, o grupo do RH, tudo isso liderado pela Ana Carolina, né? E ganhou destaque na mídia nacional. Né? Exatamente essa atitude do Rafael Agostini em aceitar sim as indicações partidárias, desde que a pessoa esteja apta para ocupar os cargos. Então, a partir de 1º de janeiro, Rafael Agostini, por 4 anos à frente de Jaú, cidade mais importante para todos nós, sem dúvida, né? Teve também, a gente falando de destaque na mídia nacional, se por um lado conseguiu destaque com relação aí a esse processo seletivo para comissionados, por outro lado, o salário, né, o subsídio do prefeito e do vice também foram bastante divulgados na imprensa. Né? Um dos maiores salários do Brasil, Rafael Agostini vai ganhar mais que prefeitos de 17 capitais do país. Só a título de exemplo, vai ganhar mais que o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, prefeito de Bauru, prefeito de Recife, vai ganhar, a minha opinião é a seguinte, volto a dizer, se trabalhar bem, pode ganhar R$100 mil por mês, não tem problema nenhum, porque assim, a pessoa
tem uma vida, ela tem o seu salário, né? Se vai parar a vida para se dedicar à cidade, tem problema ganhar e outra, tem que cobrir o que ganhava antes. Não sou contra. Desde que trabalhe pela cidade, essa é a minha modesta opinião, tá? Cada um na sua casa tem a sua, mas eu acho assim. Outra coisa, só já que a gente tá terminando de falar de eleições, né, e política, não tem como falar mal do Rafael Agostini por enquanto. Né? Porque um monte de gente já tava me cobrando, mas você não vai falar mal nem começou a mandar, do Rafael, fala do Oswaldo. Do Oswaldo eu falo mesmo porque ele deixou a cidade um lixo. Ou vai falar que tá bom aí na sua casa. Se tiver bom, pode me ligar aqui, manda um e-mail pra gente, a gente vai mostrar qual é a parte do paraíso da cidade que você mora que a gente desconhece, né? Porque Jaú tá de perna pro ar. Foi vergonhoso mostrar a cidade pra pessoal que vem de fora, viu? Esse final de ano. Praça tudo suja, mato alto, buraco na rua, foi complicado. Então o Rafael tem aí, né, e outra, ele sabe, todo mundo sabe da bucha que ele tá pegando, o abacaxi que ele vai ter que descascar. Vai demorar um tempinho para consertar, por mais boa vontade exatamente, que você tenha, né? Por mais que queira, e ele sempre tem deixado claro isso, não adianta a gente já querer, dia 2 de janeiro, cobrar ele das coisas, porque até colocar as contas da cidade em dia, olha... Tem chão. Tem chão, bastante chão. Ainda falando de eleições, resta saber como é que vai ficar isso. Você falou do cargo político, né, do Rafael, que na verdade ele colocou o Márcio Cesarino, vereador eleito lá por Potunduva, como o subprefeito do distrito de Potunduva. A população não gostou. A população não gostou. Pelo menos uma reportagem aí do Comércio de Jaú diz que a população não gostou, que perde um representante. Resta saber realmente se eles vão conseguir fazer essa ligação, né? O distrito de Potunduva, que sempre se diz que é tão deixado de lado por conta da administração municipal, resta saber se o Márcio Cesarino aí, como um aliado do prefeito, ele vai ter condições de realmente transferir recursos para o local, né, Rodrigo? É aguardar para ver, o tempo é o senhor da razão. E agora, sim, vamos falar de esporte. Vamos falar de esportes. E não tem como não falar, os corintianos jauenses, o corintiano jauense só ficou feliz esse ano, né, Rodrigo? Só. Mas os corintianos jauenses, 15 anos, ficaram muito tristes. Logo no começo do ano, antes de qualquer disputado a nível estadual ou nacional, o 15 de Jaú foi rebaixado para a Série B do campeonato. Mas não é só a Série B normal, não. O 15 foi para a última etapa profissional da disputa estadual. O 15 que começou o ano com a ideia de ir para a Série A2, né? Tá na 3, ir para a Série A2 e acabou indo para a segundona. O 15 agora vai ter que trabalhar bastante com o novo presidente, que foi eleito no último dia 15 de novembro. Vai ter que trabalhar bastante para subir novamente para 3, depois para 2, para depois tentar voltar para a Série A1. O novo presidente do 15, o Ivo, ele pretende transformar o 15 numa espécie de arena multiuso, trazer shows, eventos ali para o 15 para gerar lucro, né, Val? Exatamente, aí uma espécie de local para show. A ideia dele é que toda semana tenha shows ali e que possa melhor utilizar o espaço, realmente, né, Rodrigo? Tá. Na tentativa. E também já anunciou que pretende aí de repente conseguir parcerias com o Corinthians. Estamos na moda. Mário Gobi é presidente do 15, Mário Gobi é jauense, né? Não podemos esquecer da interferência que o Leandro Castan teve na visibilidade que foi dada a Jaú por causa do Leandro Castan, que passou pelo Corinthians, ganhou a Libertadores, vamos falar já da Libertadores. Ganhou a Libertadores pelo Corinthians, hoje está no Roma, revelação jauense no esporte mundial, foi convocado para a seleção brasileira, jogou como titular, jogou bem, né? Não ficou com medo do peso da camisa brasileira, jogou muito bem. Mas ainda em maio, o Santos conquistou o tricampeonato paulista e aí, em julho, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Fala, Valcevalho! Saudações alvinegras! Vai, Corinthians! E realmente, campeão invicto da Libertadores, era um título muitíssimo almejado aí por nós corintianos e foi um ano só de alegrias, né, Rodrigo? Bom dia pra você, afinal de contas já é 1h
hora da manhã. Nós estamos aqui na Avenida Ana Claudina, onde centenas de torcedores corintianos vieram comemorar o inédito título da Libertadores. Depois de um jogo considerado fácil, o time de São Paulo venceu o Boca Juniors por 2-0. O Jornal da Câmara começa agora mostrando tudo o que aconteceu no jogo que deu um título inédito ao time corintiano e também as notícias do dia. Corinthians, eu tô pagando a promessa, tá? Tô aqui com a camisa do Corinthians mostrando pra vocês. Eu pago, em nome da audiência a gente faz tudo, não é nem quase tudo, em nome da audiência a gente faz tudo, viu? Tô pagando a promessa. Aí, voltando para a cidade, o cartódromo foi interditado aqui pela justiça local. Um promotor que mora ali perto do cartódromo esqueceu que o cartódromo chegou lá primeiro, né? Porque quem estava lá foi o cartódromo, dos outros que foram lá morar depois. Ele conseguiu interditar o cartódromo, aí o cartódromo foi reaberto meses depois, graças a uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu ganho de causa à associação que cuida ali do cartódromo. Afinal de contas, a prática do esporte, moto, velocidade e os pilotos de kart acontecia apenas de sábado e domingo em horário normal, ou seja, ninguém fazia barulho à noite, e isso também aconteceu esse ano. Aí, Val, o Campeonato Brasileiro seguiu, alguns times conseguiram ir para a Libertadores, o Atlético Mineiro estava bem, não estava bem, não conseguiu nem ir foi para pré-Libertadores. O Palmeiras foi rebaixado pela segunda vez para a série B do Campeonato Brasileiro, né? Felizmente, alguns acham, quero dizer que outros acham, mas apenas a título de informação, né? Essas coisas, porque a Val tá aqui, ó, toda esperando, assim como vocês doentes em casa. Eu me compadeço dos meus amigos palmeirenses que não mudaram de time ainda, mas logo, logo isso vai acabar acontecendo. Querendo ou não, tirando o lado corintiano, que eu acho que é meio difícil de tirar, foi uma derrota para o futebol. O futebol, querendo ou não, o futebol paulista, ele perde com a ida do Palmeiras para a Série B. Eu adorei. Mas perde um pouco do brilho dessa rivalidade toda que existe entre Corinthians, entre corintianos, palmeirenses, os próprios santistas e são paulinos. Foi realmente uma dó para o futebol, mas para nós, corintianos, estamos hiper felizes. Vai, Val, o que aconteceu dia 16 de dezembro, Val? Bicampeões do mundo. Somos bicampeões mundiais. Não tem nem o que falar, né, Rodrigo? Dia 16 de dezembro, lá no Japão, o Corinthians ganhou o título mundial de clubes da FIFA, né? Que por acaso foi criado em 2000, naquele torneio arrumado aqui no Brasil. Mas coisa de São mas é reconhecido pela FIFA, tá bom? Então o Corinthians ganhou após passar pela série eliminatória também no Japão. O Corinthians venceu o Chelsea e acabou sendo campeão torneio. Foi uma festa. Cá entre nós, venci 2 apostas com você, por 2 vezes você esteve aqui, sim, vestido de corintiano e também acompanhando a festa corintiana na Claudina, né? Então foi isso mesmo, os corintianos fizeram todos os esforços para acompanhar o time, foi uma literal invasão corintiana no Japão e os corintianos em Jaú também fizeram a festa. Assim como na final da Libertadores, os corintianos também escolheram a Avenida Ana Claudina para comemorar o título mundial interclubes. Milhares de corintianos fecharam a avenida para comemorar o título mais aguardado da história do clube. Passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro.
começa a festa dos doentes, aí os parceiros da Val e do Catarino. Que vai, tá Corinthians! Como eu falei que a gente ia voltar a falar de política, né? Mais uma informação para vocês. O presidente da Câmara, o Carlos Alberto Lampião, o Lampião, nesse ano de 2012, devolveu aos cofres municipais cerca de 2 milhões de reais em economias da Câmara, ou seja, dinheiro que ele poderia ter gasto com coisas para a Câmara Municipal de Jaú, em atividades parlamentares aqui dos vereadores, mas também, além do dinheiro repassado pela Prefeitura, são aplicações. O Lampião aplica o dinheiro da Câmara que fica rendendo juros durante o ano e ele acaba devolvendo um montante maior. E uma das maiores devoluções, se não a maior. Né? Exatamente. O Lampião, enquanto esteve à frente da Câmara, foi o presidente que mais dinheiro devolveu para o Executivo Municipal. Lembrando que nesse meio tempo, né, aí fica só a título de exemplo, pelo amor de Deus, nada contra os outros presidentes. Mas assim, foi um dos anos que mais gastos aconteceram, afinal de contas a Câmara montou aqui a Internet Cidadã, o espaço em que a pessoa de casa pode vir acessar a internet gratuitamente, fazer currículo, imprimir boletos, se cadastrar em concursos e, querendo ou não, aconteceram os gastos com a TV Câmara, né? Cerca de R$1 milhão aí foram gastos no último 1 ano e meio para levar para a cidade, para a região, uma estrutura que já está funcionando, volto a dizer, está em testes ainda, mas já está funcionando para transmitir com sinal digital para toda a cidade de Jaú, para celulares, GPS, dispositivos móveis e algumas cidades aqui da região. Val Cevalho, essa retrospectiva vai ficando por aqui, eu queria te agradecer, viu? Eu que agradeço que em 2013 estejamos juntos novamente. Agradeço a todo o pessoal de casa que nos acompanha, que nos incentiva, que todos tenham realmente um ano cheio de paz, com muita saúde, com muita felicidade e cheio de esperança, né, Rodrigo? Sim. 2013 está aí para esperança para todos nós. Viu, vai ficar muito complicado, estranho se eu falar que em 2013 tenhamos uma Jaú melhor para todos? Faz parte. É o que todo mundo espera. Faz parte, é isso mesmo. A você de casa, o meu muito obrigado. Eu vou sempre agradecer a vocês pela confiança depositada aqui na gente, aqui nos profissionais da TV Câmara. Eu falo a pequena grande equipe, em especial essa retrospectiva, que teve todo o trabalho de produção e roteiro da Val Cevalho, as imagens do Diego Catarino e a você de casa por ter ficado com a gente até agora, acompanhando os fatos que foram destaques aqui na cidade. E claro que a gente ia deixar de falar de esporte para descontrair. Ao Oswaldo Franceschi, que governou a cidade por 4 anos, teve a oportunidade da reeleição, não soube administrar a cidade, afinal de contas isso foi provado pelo povo. Fazer o que? Paciência, a vida segue, ele é um bom médico, como diz a minha avó. Ao prefeito eleito Rafael Agostini, toda a sorte do mundo. O que o Rafael tem de vantagem é que ele é jovem, tem cabeça aberta, não está tão preso a pessoas negativas como talvez alguém estivesse e tem vontade de fazer de verdade uma cidade melhor para todos, que Jaú seja uma cidade realmente melhor para todos, que a gente não tenha buraco na rua, que não falte água, que Potunduva tenha passo integrado com Jaú e conviva em harmonia, que Jaú consiga os selos verde e azul sem a necessidade de terceirização a custos estratosféricos para transportar o lixo, que já tenha uma usina de lixo, que já tenha uma usina de recicláveis, que já consiga resolver os problemas do cemitério, que os postos de saúde funcionem, que a Santa Casa receba pelo excelente trabalho que faz, que atenda com dignidade a população, que os postos de saúde tenham médicos, que os médicos não maltratem os idosos, e aí a coisa, né, se for começar a falar, não para, ou seja, aí a gente já teve uma amostra do tamanho do trabalho do abacaxi, do pepino que o Rafael vai ter na mão para descascar. Boa sorte a ele, boa sorte aos 17 vereadores, né, aos novos vereadores que estão chegando, aos que se mantiveram, parabéns novamente aos que se mantiveram, porque não é fácil a reeleição. E a TV Câmara vai estar aqui
comigo ou semigo, né? Contigo. A TV Câmara vai estar aqui sempre mostrando para vocês o que acontece não só aqui no Legislativo e no Executivo, mas também tudo que é de importante, de relevante para você aí de casa, seja na prestação de serviço, seja fazendo denúncia, seja estando ao seu lado para mostrar o que você acha que não está certo, ou pelo contrário, para mostrar para todo o resto da população o que você acha que funciona, o que é bonito e o que tem que ser mostrado. Afinal de contas, a TV Câmara é a cara de Jaú, a gente tenta levar para você tudo o que acontece aqui. Muito obrigado pela sua companhia com a gente esse ano, obrigado pela sua companhia nesse programa com a gente. A gente se encontra, lembrando, dia 31, no final da tarde, tem a transmissão de cargos, né? Onde a gente espera que o prefeito Oswaldo Franceschi transmita o cargo, a chave da cidade e tudo mais para o Rafael Agostini. E aí dia 1º, com certeza, isso eu falo com tranquilidade, é com certeza a partir das 4 horas da tarde, a cerimônia de posse do prefeito e dos vereadores. Mais uma vez, valeu! A gente se encontra, bom final de ano, boas festas, feliz 2013, que tudo dê certo para todos nós. Tchau!